Solta a vinheta. Salve concurseiro, voltamos aqui, paramos na questão 14, no bloco anterior. Neste bloco a gente dá continuidade, tá? Eu não sei quantas questões no total da Sebrasp que a gente vai resolver, mas eu acho que vai chegar no mais 100, tá? Acho que vai chegar no mais 100 fácil, fácil. Tem muitas questões dessa banca Sebrasp, mas tem de outras bancas também bem legais se você quiser praticar. Por exemplo, Vunesp é campeã de questões, tá bom? Ela pratica a criminologia para carreiras policiais em São Paulo há muitas décadas, então tem muita questão legal. Mas vamos lá, sem fuleiragem, vamos aqui. Questão 15, 15, 15, 15. Acerca do conceito e das funções da criminologia, julgue o item seguinte. Na inter-relação entre o direito penal, a política criminal e a criminologia, compete a esta, isso é bom de português, né? Quando ele fala a esta, se remete à última, tá? Beleza? Só para você ver. Se remete a esta, facilitar a recepção das investigações empíricas e a sua transformação em preceitos normativos, incumbindo-se de converter as experiências criminológicas em proposições jurídicas, gerais e obrigatórias. Errado. Como assim? É muito errado. Muito errado. A criminologia, gente, ela não faz proposições jurídicas gerais e obrigatórias. Ela pode recomendar políticas públicas, propor políticas públicas criminais? Funciona assim, ó. Olha só. Criminologia, políticas criminais, direito penal. O elo entre a criminologia e o direito penal são as ciências criminais. Como assim, Ronaldo? Olha só. Altíssima incidência de determinada natureza delinquente, sei lá, no Guará. Vamos pegar lá. Ah, qualquer cidade. Pensa qualquer cidade satélite, tá? Qualquer município, qualquer estado. Aí o estado, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro criou uma política pública alta incidência de tráfico de entorpecentes em comunidades de alta vulnerabilidade social. Ela não mudou o direito penal, mas como é que ela sabe disso? Dados da criminologia. Aí ela cria uma política de ocupação, né? Por exemplo, as UPPs que a gente teve no Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, nas comunidades, foi uma política criminal. Isso não alterou o Código Penal, não foi? Só que aquilo foi tão grande, as operações foram tão pesadas, que influenciou depois no direito penal. O que ela influenciou no direito penal? Por exemplo, agravamento de penas, ou crimes que não tinham mais relevância para a sociedade, foram retirados do Código Penal, foram colocados numa lei mais específicas. Ó, criminologia. Alto índice de desvio financeiro em crimes de natureza econômica. Aí vem a política criminal. A política criminal vai tentar criar mecanismos de inibir esse tipo de fraude, por exemplo, tá? Ou, sei lá, qualquer outro tipo de evasão fiscal, alguma coisa relacionada a crimes econômicos, financeiros e políticos. Mas a criminologia observou que existia, né, esse fenômeno. Aí a política criminal vai tentar conter. Aí o que acontece? Vem o direito penal. O direito penal vai utilizar as informações, tá bom? Para poder então mudar um tipo penal, uma ciência normativa, propriamente dito, um juiz, ou aplicar a sua jurisprudência com base então nessa política criminal que vai materializar aquilo que foi observado pela criminologia. Então o elo está aqui, ó. Então a criminologia, ela não faz proposições jurídicas gerais obrigatórias, não faz. Ela propõe políticas públicas e as políticas públicas vão influenciar no direito penal. Seria a regra, tá? Claro que existem exceções, mas seria a regra. Então o item está errado, muito errado. Essa aqui, ó, esta foi fundamental para você entender a questão, hein? Cuidado com língua portuguesa. 16. Afirmar que a criminalidade, tá, que a criminologia é interdisciplinar e tem empirismo como método, significa dizer que esse ramo da ciência utiliza um método analítico para desenvolver uma análise indutiva. Tá legal essa aqui, não tá? Tá legal. Como assim, ó? Método analítico. Analiso, analisar dados. Dados. Os dados aqui, minha fonte é a sociedade, né? Dados social. Tá bom? Dados sociais, mas dados, a fonte social, fonte é a sociedade, propriamente dita, aquilo que está acontecendo, tá bom? Show de bola. Com base nisso, eu vou induzir, tá vendo? Que ele traz aqui, ó.
ou uma análise indutiva. Com base nesses dados, eu vou fazer a minha análise indutiva. Indutiva. Ou seja, eu concluo. É uma conclusão. Bom, por exemplo, só para você ver. Vou coletar dados, tá? Coletar dados. Eu tenho alto índice, por exemplo, de registro, tá? De crimes de violência doméstica no Distrito Federal. Alto índice de registro de crimes de violência no Distrito Federal. Esses dados já existem, tá? Então eu vou pegar esses dados e vou observar esses dados, tá? Dados na sociedade, dados que estão acontecendo, coisas que estão acontecendo, a violência doméstica. Aí eu posso inferir, olha, induzir a minha experiência, baseado na minha experiência. O que eu posso fazer? Eu posso dizer que em determinadas cidades, aquele tipo de violência tem mais incidência quando na ingestão de bebida alcoólica, porque eu tenho dados, por exemplo, de grandes distribuidoras de bebidas ou muita venda de bebida alcoólica em determinadas regiões. Só que será que é real isso? Aí eu uso a interdisciplinaridade para poder confirmar aquilo que eu observei. Entendeu? Então a letra A está certinha. A letra A, por enquanto, está certinha. Vamos ver, eliminar. É múltipla escolha, a gente elimina as demais. Letra B. Considera os conhecimentos de outras áreas para formar um conhecimento novo, se afirmando então como independente. Gente, ela considera conhecimentos de outras áreas? Sim, mas não é para formar um conhecimento novo. É para pegar essa indução conclusiva aqui, ó, e ratificá-la, ou seja, confirmá-la ou refutá-la. Tá? Ela não gera um conhecimento novo. A interdisciplinar é uma metodologia confirmativa. Ela não gera, aqui não é uma ideia de uma tese, uma antítese, tá? E uma síntese. A gente não trabalha assim a criminologia, tá? Tese, antítese e síntese. Para quem fez mestrado, doutorado, tá assistindo, vai lembrar disso na hora, né? Parece que é a metodologia científica de pós-graduação de estrito senso. Criar uma tese, alguém pode tentar refutá-la, uma ideia contrária, antítese. Aí a gente chega assim, na minha tem coisa certa, na dele tem coisa certa, e a gente monta uma tese nova, seria a síntese, tá bom? A síntese é de fato um conhecimento mais consolidado. Mas tá errado a letra B, tá? Ela não gera conhecimento novo, ela só afirma aquilo que está acontecendo. C. Utiliza o método do silogismo. Não, não pode. O que é o silogismo? O silogismo é uma dedução, tá bom? É uma dedução. Silogismo é a teoria dos conjuntos, para quem não lembra. Esse aqui, ó, tá? Teoria dos conjuntos. A interseção, tá vendo a interseção? Ó, uma interseção, show? Aí, por exemplo, aqui, piada, tá? É piada, não me julgue, é piada, é brincadeira, contém ironia. No primeiro conjunto, eu tenho a quantidade de crimes. No segundo conjunto, eu tenho a quantidade de flamenguistas, tá? E corintianos, tá? Com base nesses dados aqui, ó, eu posso concluir que a quantidade de flamenguistas, né, que cometem crimes é muito alta. Por exemplo, os crimes são cometidos predominantemente por flamenguistas? Não, não posso, tá? Silogismo, fazer silogismo, né, não tem condição, tá bom? Há um tipo de silogismo, por exemplo, muito absurdo. Olha, Deus é amor, tá vendo? Deus é amor. O amor é cego, tá? Um vocalista X também é cego, então ele é Deus. Não tem como, tá vendo? São silogismos, é uma parada filosófica, é raciocínio lógico matemático, tá vendo? Verdadeiro e falso é falso. É tabela verdade, basicamente. Não tem como usar isso aqui não, tá bom? Ou tem que observar o fenômeno de fato. Então não tem como utilizar silogismo. D. Utiliza um método racional de análise e trabalho o direito penal de forma dogmática. Cara, ela não é dogmática. Ela não trabalha o direito penal, o ramo científico, tá bom? Ela utiliza um método racional, até sim, tá? Mas é um método racional que a gente chama de método prático. Método prático, o empirismo, tá bom? Ele é racional, ele induz a uma conclusão baseada na experimentação do indivíduo e na sua experiência. Então, letra D tem várias informações que já deixam o item errado. Letra E, ela é metafísica. Meu Deus. O que é metafísica, gente? Da onde vim? Para onde vou? Né? Quem é Deus? Como é? Quem criou o universo? São metafísicas, são retóricas científicas que não há resposta, entendeu? Não há resposta. Isso são retóricas de metafísica. A criminologia não faz isso.
Ela estuda o fenômeno social como ele é, prático, real, observável, tá? Então ficamos com a letra A mesmo, no nosso gabarito da nossa questão 16. Questão boa, hein? Questão muito boa. Essa aqui foi fantástica. Vamos na 17 agora. Acerca do conceito e das funções da criminologia, julgo o item a seguir. Cara, conceitos e funções bem simples, né, pra gente. A pesquisa criminológica científica visa evitar o emprego da intuição ou do subjetivismo no que se refere a ilícitos criminais. Haja vista sua função apresentar um diagnóstico qualificado e conjuntural sobre o delito. Olha que legal. Pesquisa criminológica, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Pesquisa criminológica e científica visa evitar, tá vendo? O que ele está falando sobre essa pesquisa criminológica e científica? Ele está falando da interdisciplinariedade, tá bom? E ela visa evitar o emprego de uma intuição ou de um subjetivismo no que se refere ao ilícito criminal. Show de bola, ele evita mesmo, tá? É uma ciência, ó, é uma metodologia confirmadora. Beleza? Tá? Haja vista a sua função de apresentar um diagnóstico, porque eu quero apresentar, explicar o crime, tá vendo? Um diagnóstico qualificado e conjuntural sobre o delito. Eu não quero explicar o crime, então meu diagnóstico não é um prognóstico, é um diagnóstico. Eu consigo afirmar que o crime está acontecendo por isso e aquele motivo. Crime como um fenômeno social, não como um fenômeno jurídico, tá? A gente olha, sei lá, um fenômeno que a gente pode colocar aqui na prática para que você consiga sentir isso na prática. Por exemplo, lá na França, na época das Olimpíadas, teve vários batedores de carteira, né? Eu não lembro, tinha um nome, né? Pickpocket, eu acho que é isso, né? Pickpocket, que eram batedores de carteira. Era um fenômeno que estava acontecendo reiteradamente ali na França, principalmente em Paris, que era a sede das Olimpíadas, tá? Mas aconteceu em toda Paris. E acontece também em outros países da Europa. Aqui no Brasil também a gente tem mais um nome mais diferente, né? A gente chama de peba, brincadeira, não faz isso, Ronaldo. Não fica ensinando termos etiquetadores para os meninos e meninas, tá? Então, assim, normal, são fenômenos, são fenômenos. Mas por que ele estava acontecendo, né? Por que a gente pode explicar aquele ali? Então, vamos ver. O fato é que existiam pickpockets que furtavam, né, objetos no interior de bolsas, carteiras, furtavam celulares durante o período das Olimpíadas. Aí vamos na estatística, tá? Quantidade de turistas naquele local, quantidade de dinheiro em circulação, né? Um fenômeno, por exemplo, Jogos Olímpicos. Então eu consigo concluir, tá, ter um diagnóstico que houve uma incidência, uma maior quantidade de furtos através das metodologias do pickpocket ali na França, em virtude de, aí eu coloco por quê? Isso é um diagnóstico. Consigo provar? Consigo. Utilizei a estatística, a mancha criminal, a evolução daquela natureza criminal, em virtude da condição da sociedade naquele período das Olimpíadas. É um diagnóstico, tá bom? Sabe assim, nunca acredite quando alguém virar para você e falar assim, né? Pesquisas apontam. Que pesquisas? Que pesquisas? É muito subjetivo. Eu preciso provar, tá bom? A pesquisa criminológica ela é pública, sabia disso? Pesquisa criminológica é pública. Os dados são totalmente confirmados e lançados à sociedade, beleza? Então, a gente pode dizer que o item está certo, Ronaldo? Vamos ver. Ó. A pesquisa criminológica científica, a interdisciplinaridade, visa evitar o emprego de intuição ou subjetivismo no que se refere ao ilícito criminal. Haja vista sua função da criminologia e da interdisciplinariedade apresentar um diagnóstico qualificado e conjuntural sobre o delito, explicar o crime. Então tá certo. Você não pode errar a questão porque ela está bem escrita, né? Não pode, gente. Errar a questão porque ela está bem escrita é inadmissível. A língua portuguesa e a interpretação de texto é fundamental para você fazer questões de alta performance, tá? 18. Olha o tamanho dessa 18. Meu Deus, mas vamos seguir. João nutria grande desejo por sua colega de turma, Stella, mas não era correspondido. Esse desejo transformou-se em ódio e fez que João planejasse o estupro e o homicídio da colega. Para isso, ele passou a observar a rotina de Stella, stalkeá-la, que trabalhava durante o dia e estudava com o João à noite. Determinado dia, após a aula, em uma rua escura, no caminho de Stella para casa, João realizou seus intentos criminosos, certo de que ficaria impune, mas acabou sendo descoberto e preso. Beleza.
A gente não sabe o que aconteceu com Estela, né, cara? O que aconteceu com Estela, será? Será que ela foi estuprada ou morta? Né? Será que foi alguma coisa, né? Parece uma novela. Olha lá, com relação à situação hipotética descrita no texto e às funções da criminologia, da política criminal e do direito penal, assinale a opção correta. Ou seja, ele está pedindo para que você tenha um conhecimento amplo das ciências criminais aqui, hein? E vai achar a resposta que está correta nesse caso. O direito penal tem a função de analisar a forma como o crime foi cometido, bem como estudar os meios que devem ser adotados com relação à pena e à ressocialização de João. Ó, a ressocialização já está errada, tá? Porque a ressocialização não é um campo de observação do direito penal. Como assim? Não, não é. É uma política criminal. Política pública criminal, tá bom? Mas é lei, eu sei, tá? Então a LEP, a Lei de Execuções Penais, que visa a pena retributiva e ressocializadora, é uma política pública, tá? Ah, mas é uma lei extravagante penal, Ronaldo. Eu sei, mas ela não trabalha sobre o tipo penal, tá vendo? Ela não trabalha sobre combinação de pena, tá? Ela trabalha especificamente no processo de remissão, processo de ressocialização, tá? De condições humanas de trabalho, tá? E da pessoa do apenado. Então, não é o direito penal. Errado. Letra B. O direito penal é responsável pelo diagnóstico do fenômeno dos crimes cometidos contra as mulheres. O diagnóstico é a criminologia, não o direito penal. Então, errado, errado. Letra C. A criminologia deverá analisar a conduta de João, subsidiando o juiz quanto ao arbitrariamente da pena. Não mesmo, tá? Não mesmo. Errado. Criminologia não dá suporte, tá? Apesar da gente ter a criminologia clínica que participa da equipe interdisciplinar que vai moldar a medida de segurança do indivíduo ou a pena, mas isso é uma criminologia mais pontual, que vai ser aplicada nos presídios, por exemplo, tá? Então, letra C não. Letra D. A política criminal tem a função de propor medidas para a redução das condições que facilitaram o cometimento do crime por João, como a urbanização e a iluminação de ruas. Cara, fantástico. Letra D. Nosso gabarito, tá? Ah, Ronaldo, eu vou estudar políticas públicas na criminologia um pouco. Vai estudar. Porque a gente tem modelos de prevenção, né? Prevenção primária, secundária, terciária e difuso. Então, os diretos e os indiretos. Então, a gente tem modelos de prevenção, sim, baseados na vítima, baseados na incidência criminal, mas isso aí você vai fazer um bloco só para isso. Deve dar mais para frente, deve ter muitas questões sobre prevenção, tá? Letra D, nosso gabarito. Letra E. A criminologia deverá indicar os trajetos que precisam ser de rondas policiais ou dos locais para se instalarem postos policiais. Essa é a política criminal, tá bom? Então, letra D, nosso gabarito desta questão. Canetinha verde? Canetinha verde, ó. Letra D. Questão boa, muito boa. Grande, mas muito boa, tá bom? Questão 20, 19, né? Questão 19 pra gente. A respeito da política criminal, da criminologia e da aplicação da lei penal e suas funções da pena, julgue os itens subsequentes. Criminologia é uma ciência que estuda o crime como um fenômeno social, certo? Um fenômeno social. O criminoso como um agente do ato ilícito, certo? Perfeito, tá tudo certo aqui. Não se restringindo à análise da norma penal e seus efeitos, não mesmo. Preciso do caráter de fato social, mas observando principalmente as causas que levam à delinquência, com o fim de possibilitar o aperfeiçoamento, ó, dogmático do sistema penal. Se liga. Ele falou que a criminologia é dogmática ou o sistema penal, o direito penal é dogmático. Tá vendo? Tá vendo? Ó? Dogmática do sistema penal. Beleza? Então a primeira tá certa. Se ele falasse que a criminologia era dogmática, aí o item estava errado. Mas a criminologia faz isso mesmo. É uma ciência que estuda o fenômeno social, o crime, o criminoso e assim vai. Tá bom? 2. A política criminal constitui a sistematização de estratégias. Já deixou claro que está certo, né? Táticas, tá? E meios de controle social da criminalidade, com o propósito de sugerir e orientar reformas na legislação positivada. É a política criminal que vai lá fazer as alterações, solicitar, sugerir as alterações do direito penal. A criminologia observa o fenômeno, a política criminal valoriza o fenômeno e o direito penal tipifica o fenômeno. Ó, então essa aqui também está certa. 3. O direito penal positivado no ordenamento penal brasileiro corrobora a teoria absoluta, porquanto consagra a ideia do caráter retributivo da sanção penal. Gente,
Não é a teoria absoluta que vê isso, né? Por favor, a teoria dual. Eu não dou aula de direito penal, mas eu entendo de direito penal, né? Por favor. Então, essa aqui está errada. Não vamos julgar ela com direito penal. Não quero que você veja isso. Tá? Tenha suas aulas de direito penal. Aqui eu quero abordar o que é a criminologia, propriamente dito. Obviamente que foi uma questão que abarcou criminologia e o direito penal. No teu edital tem criminologia e direito penal, processual penal, LEP, cara, tudo pode estar vinculado, mas eu quero que você tenha ferramentas para julgar itens de criminologia. Esse é meu objetivo, tá? Considera-se o lugar da prática do crime aquele onde tenha ocorrido a ação ou omissão e não onde se tenha produzido seus resultados. Você lembra, né? Do luta, é a base, essa aqui é a base do direito penal. Qualquer pessoa que começou agora já começa que ó, o lugar do crime é o local do cometimento ou o seu resultado. Tá? Então, não está errado. Tá? Quando ele fala aqui, ó, não onde se tenha produzido o resultado. O lugar para a gente é onde cometeu o crime ou onde se produziu o resultado, tanto faz. Então, tá certo a 1 e a 2? Letra A. Gente, eu não dou aula de direito penal. Eu sei o direito penal, tá? Não confunda uma coisa com a outra. Eu sei o direito penal. Como policial, como agente do Estado, como um estudioso, como um doutor na área. Perfeito. Mas eu não dou aula de direito penal, tá? Eu não gosto de lecionar direito penal. Já lecionei, mas eu não gosto de lecionar direito penal. Sabe por quê? Porque é um campo do direito penal que as variáveis da pena são muitíssimas e eu dependo de uma capacidade cognitiva do receptor daquela informação. Um advogado penalista, ele tem que convencer. E eu não concordo com isso, pô. Não concordo com convencimento, né? Eu gosto do fato, eu gosto da lógica do fato, tá? Isso me atrai para o direito administrativo, isso me atrai para o direito constitucional, isso me atrai para o direito tributário, para a administração financeira e orçamentária. Essas são matérias jurídicas que eu particularmente sou apaixonado, tá? Direito penal, não muito, tá? 20 na tela, tirando os desabafos, lamúrias e vamos seguir. Vintão pra gente. Acerca do conceito e das funções da criminologia, julgo o item seguinte. A criminologia é uma ciência dogmática. Acabou. Errada. Como assim? Como assim, Ronaldo? Ela não é uma ciência dogmática, você já aprendeu, ela não é teorética, ela não é hipotética, ela não é dogmática, tá? Vou ler o item todo. A criminologia é uma ciência dogmática que se preocupa com o ser e o dever ser. Ela não se preocupa com o dever ser. Parte do fato para analisar suas causas e busca definir parâmetros de coerção punitiva e preventiva. Ela até propõe, tá bom? Mas ela não busca realizar, definir os parâmetros, ela só propõe, tá bom? Mas tem dois erros grotescos, dogmática e dever ser. Então o item está no mínimo duplamente errado, tá? No mínimo duplamente errado. Encontrou questão assim? Ah, meu Deus, vamos embora. Parte para a próxima, brother. 21. A respeito do conceito dos objetos da criminologia, julgo o item a seguir. O desvio, tá? Que é o crime, ou o delito, que é o crime. Objetos da criminologia devem ser abordados primordialmente como um comportamento individual do desviante ou delinquente. Em segundo plano, analisam-se as influências do ambiente e social. Pensa comigo. O desvio e o delito não é um comportamento individualizado. O desvio é o crime, tá? É o que a gente chama de problema social ou fato social relevante. Então ele não é individual, ó, ele é social. O criminoso, o delinquente, o desviado, ele sim é um comportamento individual, tá bom? Ó, vamos lá de novo. Ó. O desvio ou delito, objetos da criminologia, devem ser abordados primordialmente como um comportamento individual do desviante ou delinquente. Em segundo plano, analisam as influências do ambiente. Não. Quando eu olho o problema social, tá? Eu vou olhar esse problema social de forma, ó, a entender o seu comportamento. Aí eu vou usar parâmetros sociológicos. Quais são os parâmetros sociológicos que eu vou utilizar? Os controles. E vou utilizar os parâmetros biológicos. Biológicos.
Quais são os parâmetros biológicos? O criminoso. Então, não existe dizer que eu tenho que usar um ou o outro, primeiro um, depois o outro. Não, não. A metodologia de observação do crime, ela é unificada, tá? Ela é ontológica, que a gente chama. Ela vê o todo, tenta enxergar o todo como todos os aspectos. Então o item está errado. O item está errado por quê especificamente? Porque eu analiso o comportamento individual não de forma primordial, tá? Mas de forma simultânea com uma análise das influências do ambiente e da sociedade. Tranquilo? Então eu analiso os controles sociais e o crime. Não é assim? O crime, aí eu tenho o criminoso, os controles sociais e a vítima. Mas tudo em torno do problema social. Isso é importante que você lembre. É lá na primeira, segunda, terceira, quarta questão desse bloco a gente falou bastante sobre isso. Então o item está errado. Questão 22. 22 na tela. A respeito do conceito e das funções da criminologia, assinale a alternativa correta. Correta, hein? A criminologia tem como objeto estudar os delinquentes, a fim de estabelecer os melhores passos para sua ressocialização. A política criminal, ao contrário, tem a função mais relacionada à prevenção do crime. A criminologia tem uma relação com a prevenção do crime, tá? As políticas públicas, sim, vão focar no processo de ressocialização. Então, a letra A está errada. A letra A está invertido, gente. Está invertido. Letra B. A finalidade da criminologia, em face do direito penal, é promover a eliminação do crime. Não, não. Ela critica. A criminologia critica o direito penal? Claro que critica, porque o Código Penal não é um controle formal do Estado. Ela critica para saber se está sendo eficiente ou não eficiente. As pessoas estão sem medo e estão cometendo um determinado crime, porque o crime, olha, em si não está sendo muito levado a sério pela sociedade. Isso a gente faz. Letra C. A determinação da etimologia do crime é uma das finalidades da criminologia. Cara, quando a gente fala sobre etimologia, é a finalidade do crime, tá bom? Etios, ou gênese do crime. Isso não é nosso, tá? Dentro da etimologia, da tipologia criminal, isso vai ser visto pelo direito penal, tá bom? A determinação da criminologia como crime é uma finalidade da criminologia. Não, não é uma finalidade. Explicar o crime, sim, tá bom? A etiologia. Ó, que doido, cara. Cara, que maldade essa aqui, hein? Que maldade. Não a espécie, mas a origem. Cara, maldade, hein? Letra C, maldosa. Letra D. A criminologia é uma ciência que, entre outros aspectos, estuda as causas e as concausas, ó, causas e consequências da criminalidade e da peculiaridade preparatória da criminalidade. Muito boa, muito boa. Vamos lá. Causa, efeito. Beleza? Causa e com causa. O que ele fala aqui, ó. Causa e com causas. Tá bom? Causa e efeito. Então, eu não olho um retrato parado. Eu tenho que olhar um filme, tá? Eu olho antes os controles. Eu olho depois a vítima. E aqui dentro, Ronaldo, você vê o crime e o criminoso. Entendeu? Legal? Vou ler de novo, ó. A criminologia é uma ciência que, entre outros aspectos, estuda as causas e as concausas, os efeitos da criminalidade e da peculiaridade preparatória da criminalidade. Ó. Peculiaridade é a ausência ou a presença dos controles sociais. Muito boa essa, muito legal essa aqui. Letra E. A criminologia é orientada pela política criminal na prevenção especial e direta dos crimes socialmente relevantes, mediante intervenção nas manifestações e nos efeitos graves desse crime para determinados indivíduos e família. Contrário, tá, gente? Ó, a criminologia não é orientada pela política criminal. A criminologia, ela se vale da política criminal, ela se vale do direito penal, mas a criminologia é autônoma, é uma ciência autônoma. E a criminologia, ela vai estudar o fenômeno. Olha o que ele fala: a criminologia é orientada pela política criminal na prevenção especial e direta dos crimes socialmente relevantes. Então, a política criminal que vai fazer essa prevenção. Aqui ele fala que a criminologia é orientada pela política criminal para que ela faça a prevenção.
Então aqui, ó, não pode ser. Então letra D de docinho, nosso gabarito dessa questão. Muito boa. Outra questão muito boa, gente. E é legal pegar questões assim, né? Para a gente poder dar mais corpo para o nosso conteúdo. 23. A criminologia moderna. Criminologia moderna já é um conceito completo, né? Mesmo assim imutável. Vamos lembrar que a sociedade muda o seu contexto moral. Vamos lá. É uma ciência normativa? Não. Já corta. Nem perde tempo. Olha o tamanho da questão. Criminologia não é uma ciência normativa. Letra B. Ocupa-se com a pesquisa científica do fenômeno criminal. Legal, isso aqui está certo. Suas causas, características, sua prevenção e o controle de sua incidência. Tranquilo. Sendo uma ciência causal explicativa. Causa, ó, e explica por que ela aconteceu. Do delito, como um fenômeno social e individual. Lembra disso aqui, ó? Cadê? Ó, social e individual. Mas é o quê? O crime. Fantástico, né? Então, letra B é nosso gabarito, porque tá certo. Letra C. Ocupa-se como ciência causal explicativa normativa. Corta, errada. D. É uma ciência empírica e normativa. Corta, errada. Ou seja, prático na sua análise. Letra E. Possui como objeto de estudo a divergência, a diversidade patológica e a disfuncionalidade do comportamento criminal do indivíduo delinquente e produz fundamentos epistemológicos e ideológicos. Ela não é dogmática, tá? Como forma segura e definição jurídica formal do crime e da pena. Muito legal, mas aqui é o direito penal, tá? Aqui é o direito penal que faz isso, beleza? Letra B de balão, nosso gabarito da 23, partiu questão 24. Em relação aos preceitos da criminologia contemporânea e os aspectos relevantes sobre a justiça criminal, o sistema penal e a estrutura social, julga o item que se segue. O castigo como reprimenda penal por meio de confronto entre o Estado e o infrator de maneira polarizada caracteriza o modelo criminógeno contemporâneo. A criminologia não tem como modelo a resposta ao crime, a política criminal e o direito penal sim, tá bom? Então essa aqui foi fácil. Errado. Questão 25. Para a gente deleitar, a gente para na 25, tá? Depois a gente dá continuidade. Ó, entre outros, a preparação do dano é um dos objetivos da criminologia contemporânea. Como é que é? Entre outros, a reparação do dano é um dos objetivos da criminologia. Não, a reparação do dano é do direito penal, tá bom? É o direito penal. Por quê? Porque o direito penal busca a justiça. Então ele repara o dano, tá bom? Então errado. Essa aqui foi, ó, bem legal. Bem legal. A reparação do dano é um dos objetivos da criminologia. Cabe recurso aqui. Entre outros, a reparação do dano é um dos objetivos da criminologia. Explicar o crime, intervir na pessoa do criminoso, aqui pode ser uma reparação do dano. Eu já vi essa questão na FGV, ó. A reparação do dano no que tange a intervir positivamente na pessoa do criminoso. Vamos fazer assim, tá? Vamos recorrer. Recurso. Nessa questão. Questão aplicada em 2015. De forma clara, eu julgaria como errado. De forma clara, eu julgaria como errado. Mas cabe recurso aqui, porque a intervenção, de acordo com Barata, é uma forma positiva de resposta objetiva da criminalidade. Cabe recurso. Foi em 2015, eu entraria com recurso nessa questão. Nem sei o gabarito oficial dela, gente. Nenhuma aqui eu sei o gabarito oficial, eu faço com você. E é assim que a gente aprende, tá? Diga-se de passagem. Mas cabe lá. Então, como cabe recurso, vamos anular ela. Anulada. Tá? Eu sou a banca, então eu anulo. Então vamos parar por aqui, nessa aqui, na 25. Depois a gente dá continuidade. Tem muitas questões legais de criminologia ainda que eu quero resolver com vocês, tá bom? Então, até a próxima.